dividir um pouco aqui com vocês o tema que eu passei para os meus alunos e para as minhas alunas do terceiro ano, porque eu dou aula também para pré-vestibular, como sua prova trimestral. Os impactos dos meios de comunicação em uma sociedade como a nossa. Tem 2 pontos aqui importantes. Primeiro, a gente pensar que uma pergunta sobre uma frase-tema que tenha impactos, a gente vai pensar nos impactos negativos quando a gente está olhando ali para a dimensão de Enem, uma vez que a gente tem que dar solução, a gente não vai dar solução porque está positivo, né? A gente vai dar solução porque está negativo. Na verdade, são 3 pontos, né? Pensar os impactos, e aí a gente vai trabalhar ali mais no campo das consequências, e aí a gente vai trazer, né? O impacto é esse ou aquele, e a gente vai argumentar por que esses impactos existem. Quando a gente responde uma segunda questão aqui, eu costumo ensinar os alunos a destrincharem a frase-tema. A gente tem uma outra questão, que é em uma sociedade como a nossa. E aí isso vai ajudar a gente a entender melhor quais seriam esses impactos. Porque em uma sociedade como a nossa, a gente está falando de uma sociedade brasileira que é diversa, que é plural, até mesmo em função da sua dimensão continental. E aí a gente pode pensar que esses impactos se darão com diferenças e também com diferenças em relação aos impactos em si, mas também em profundidades diferentes, né, em função dessa diversidade social que a gente tem. Então, a gente está falando de uma população que tem acesso limitado a bens culturais, que lê pouco, por exemplo, uma população que acessa muito a internet, que majoritariamente acessa a internet por celulares, esses eram dados, inclusive, que apareciam nos textos de apoio, que está muito exposta a esses meios de comunicação exatamente porque tem uma renda que impede de viver diferentes maneiras de lazer. Então, os meios de comunicação acabam sendo uma forma de lazer. Uma população que consome poucos bens culturais, majoritariamente por uma questão financeira, mas também porque não tem um público formado aí nesse sentido. Então, a gente pode dizer que é uma população que está muito exposta à influência dos meios de comunicação. E, em função dessa exposição excessiva, eles acabam, a mídia acaba sendo uma instituição bastante relevante na formação desse indivíduo. Se a gente for pensar uma perspectiva autosseriana, a mídia, então, é um importante aparelho ideológico de Estado. Se a gente for pensar numa perspectiva dos estudos culturais, a mídia é aí um meio de bastante relevância nesse processo de formação dessa sociedade. Então, dava para a gente pensar por esses caminhos. O outro ponto, terceiro, meios de comunicação, não é só a internet, gente. Não é só a internet. Então, reduzir o debate à internet é reduzir o que a gente chama de escopo do tema. Tema bom, tema possível, sobretudo numa sociedade como a nossa.